Olá, começa agora o programa Em Discussão. O assunto de hoje é sustentabilidade e meio ambiente. E eu recebo para essa conversa o deputado Celso Nascimento, do PSC, o Tiago Forteza, que é mestre em saneamento pela USP, José Martinho Reis, que é presidente da Reis Office, e Fernando Gianchini Lopes, do Instituto Totum. Bom, sejam todos bem-vindos aqui no programa hoje. Bom, a gente vai falar um pouquinho, bastante sobre sustentabilidade. Como que a gente pode definir essa sustentabilidade, Tiago? Eu vejo que a sustentabilidade, o conceito em si de desenvolvimento sustentável, está baseado em a gente pensar o futuro das próximas gerações, em como a gente utilizar melhor os recursos naturais disponíveis, objetivando garantir que as nossas gerações futuras também tenham disponível esses recursos. Eu acho que fundamentalmente é isso, e aí nós temos que olhar para a energia, temos que olhar para a água, para tudo que são os nossos recursos naturais. Uhum. A gente tem um exemplo aqui, né, que é o José Martinho Reis. Você construiu um prédio já pensando em todas essas questões? Me fala um pouquinho. Sim. Quando nós fizemos o projeto desse prédio, porque nós tínhamos uma sede no centro de Guarulhos e mudamos para o anel viário. Aí planejamos um prédio, já pensando de como utilizar os recursos naturais. Fizemos a construção, ela é um pouco mais cara, porém, o que você gasta, ele tem retorno quando você começa a utilizar. Então, nós fizemos um prédio onde nós previmos a utilização da água de chuva. Nós captamos hoje lá água de chuva, que nós, durante o período de chuva, nós reduzimos nossa conta de água para em torno de 15% a 20%. Uau. Porque toda a parte de vasos sanitários, lavagem de jardins, lavagem de piso, tudo isso é utilizado com a água que nós captamos da chuva. Não só a captação de água de chuva, até a água do ar-condicionado, elas também são captadas. Fizemos um prédio também construído com aquelas telhas que são sanduíche, que elas são térmicas, porque isso diminui o aquecimento do prédio, com isso você gasta menos com ar-condicionado. Quando nós fizemos o planejamento também dos vasos sanitários, foi todos eles com aquele consumo de água o mínimo possível. Hoje já temos vasos consumindo menos, né? Mas na época era 6 litros, agora parece que já temos vasos até consumindo só 3 litros. Então, só todo investimento que nós fizemos pensando exatamente de como você poder utilizar esses recursos que você pode ser reaproveitados. E este ano nós decidimos fazer o quê? Colocar energia solar através de placas. Então, nós fomos a primeira empresa a fazer isso, onde a Bandeirante atua, que é no Alto Tietê. Então, fomos o pioneiro, e claro que todo pioneirismo você tem os seus percalços, né? Mas agora a conta de água já está vindo débito e crédito. Nós hoje já estamos gerando em torno de 20% a 25% do nosso consumo, porque essa energia ela é gerada, a gente manda para Bandeirantes, que é a concessionária. Que é a concessionária, e depois ela vem em desconto na conta. Porque, veja, no sábado, domingo, não tem ninguém trabalhando, você está gerando e está... Não gasta, né? Não há aquele gasto. Exatamente, você não está gastando, mas você está acreditando. Está acreditando. Está se acreditando. Maravilha. Também nós planejamos nesse prédio o tratamento de esgoto. Então, nós fazemos tratamento de esgoto. E muitas vezes nós somos questionados. Por que você trata esgoto para jogar no esgoto que Guarulhos não trata esgoto? Por quê? É tudo uma questão de você. Se você faz a sua parte, é menos esgoto para tratar. Então, nós temos aqui o princípio de que eu preciso ser... A nossa empresa ela tem que ser pioneira em algumas coisas. Então, é pioneirismo nisso? É. De fazer essas coisas? Sim. Porque você está pensando no meio ambiente. Você está pensando que está fazendo a sua parte. Você está fazendo uma reeducação. Então, quando nós, na empresa, nós hoje
nós não utilizamos copo plástico na empresa. Ou todos os funcionários têm a sua caneca, o visitante vai usar de louça, para não gerar lixo que vai demorar um montão de anos para decompor. Certo. Então, com isso, você faz uma reeducação dos seus funcionários também, de fornecedores que nos visitam, de clientes que nos visitam. Nós também não utilizamos hoje, eliminamos todo o cesto de lixo. Ninguém tem cesto de lixo mais debaixo da mesa. Por quê? Era um saco de lixo para cada funcionário. A funcionária que fazia a limpeza tinha que ir debaixo da mesa de cada um catar aquilo. E o funcionário, ele misturava todo tipo de lixo. Então, nós criamos as ilhas com a separação dos lixos. E o funcionário, a hora que ele utilizou, ele vai ao banheiro ou vai fazer qualquer coisa, ele vai e deposita cada lixo no seu lugar. Depósito adequado. Com isso, você vai mudando também o pensamento das pessoas, porque elas vão levar isso para dentro de casa. Das casas. Ela vai perceber, poxa, lá na empresa eu faço isso, na minha casa também eu preciso fazer. E para todo essa mudança, tanto na construção do prédio, quanto depois as mudanças internas, isso vocês tiveram um gasto, né? Esse gasto foi muito alto, por exemplo, na construção de um prédio, sem toda essa estrutura. Qual seria, assim, a porcentagem? Olha, o Fernando comentou ainda há pouco, que é em torno de 3%. Eu acredito que na parte hidráulica você gasta um pouco mais. Porém, nós fizemos isso pensando no retorno em 7 anos. Como houve a crise hídrica, esse retorno veio em 3 anos e meio. Nós agora fizemos a instalação de placas solares. Esse nós fizemos um cálculo que vão ter um retorno em torno de 7 anos e meio a 8 anos. Certo. Então fizemos uma parte e agora no segundo semestre, no final do ano, a gente vai fazer mais uma outra parte. E as empresas que elas têm medidas, né, Fernando, como as que a Reis Office, né, acabou tomando, tem um outro olhar, ela é vista de outra maneira pelo mercado? Sim, além da questão das despesas que são evitadas, você tem um ganho reputacional bastante importante para esse tipo de empresa. Por exemplo, empresas que hoje negociam as ações na Bolsa de Valores de São Paulo, existe um indicador hoje chamado ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial. As empresas que compõem esse índice normalmente são empresas com melhor visão do mercado e as ações tendem a se valorizar mais do que os seus congêneres que não têm esse selo, não participam desse tipo de iniciativa. E a empresa, né, o Instituto Totum, ele também certifica, né? Exato. Me conta um pouquinho como funciona essa certificação. Nós fazemos a certificação de energia renovável. O que está acontecendo hoje? Hoje a gente está vivendo uma revolução silenciosa no mundo, na questão da energia. O nosso modelo energético atual, ele foi definido no final do século XIX. Foi lá nos Estados Unidos, onde tinha o Thomas Edison, que era o defensor da corrente contínua, e o Tesla, o Nikola Tesla, que foi o inventor da corrente alternada. E aí foi uma briga até de marketing, foi a primeira briga na história para ver qual era melhor. No final da história, qual prevaleceu? Prevaleceu a corrente alternada, por quê? Porque ela viabiliza grandes usinas longe dos centros urbanos, porque você consegue transmitir energia em corrente alternada com perdas menores, pequenas, coisa que você não conseguia na corrente contínua. O Edison dizia o seguinte, você tem que ter um gerador em cada quarteirão. Esse era o modelo dele. E esse foi o modelo que, final do século XIX, todo o século XX, começo do século XXI. Tecnologias recentes viabilizaram a microgeração distribuída, que é o que o Monteiro colocou no prédio dele. Ou seja, ele não é só um consumidor, ele passa a ser também um
produtor de energia. Né? Existe um termo aí chamado prosumidor, né? Que é tanto produz quanto consome. E isso viabilizou a geração local, aquilo que o Thomas Edison tinha pensado lá atrás. E existe o inversor que pega, por exemplo, a energia solar. A energia solar é captada em corrente contínua, ela inverte para corrente alternada para poder conversar na rede quando ele exporta esse tipo de energia. Certo. Coisa semelhante ocorreu também na área de tratamento de água. Qual que é o modelo que nós temos de tratamento de água? Todas as casas, todos os comércios fazem um sistema de captação, só que o tratamento é feito lá numa grande estrutura centralizada. O crescimento da tecnologia, o aprimoramento da tecnologia permitiu que, para alguns consumidores, fique interessante fazer esse tratamento mais próximo do seu local, se beneficiando disso. E aí, qual é o papel do Estado? O papel importante. Essas tecnologias, às vezes, não são viáveis no curto prazo. Então, por exemplo, na Alemanha, se deu durante muito tempo incentivo para a energia solar. Hoje não precisa mais. Hoje, o investimento que se paga em 7 anos, 5 anos, os preços de painel solar têm caído bastante. Mas durante algum tempo foi necessário o Estado ter algum tipo de política de incentivo. Isso também pode fazer nos equipamentos de tratamento de água, em outros tipos de tecnologia. Então, a gente está vivendo uma mudança, né? Hoje, quem nasce hoje, internet é algo comum, né? Para quem nascer na próxima década, a questão de cada consumidor ser tanto um gerador de energia como um consumidor de energia vai se tornar algo comum, vai ser algo corriqueiro, coisa que a gente nem imagina hoje. Fernando, a gente falou da questão de um prédio, mas e para uma casa? Um prédio, 7 anos e ter esse retorno é uma situação, mas para uma casa, esses equipamentos não são caros, não são difíceis, são importados? Como funciona? No caso de geração de energia solar, até a chance de uma casa se tornar autossustentável em energia solar, às vezes até maior do que um prédio. Sim, exatamente, completando, porque a energia solar, você vai depender do tamanho de área que você tem para a instalação dessas placas. Certo. E o consumo de energia num prédio comercial, ele é muito maior que numa residência. Então, se você tiver um telhado que caiba uma quantidade de placas na tua casa, com certeza a viabilidade é muito maior do que a da empresa, porque o consumo da empresa de energia é muito maior do que numa residência. E a estrutura é verticalizada também, né? Ou seja, você tem vários pavimentos quanto que numa casa. Exatamente. Por exemplo, um grande candidato a colocar painéis solares no estado de São Paulo são as escolas. Por quê? Porque as escolas são prédios pouco verticalizados, são bastante horizontais, grande área de telhado, e onde a conta de energia vai se pagar, e digo mais, pode até ser credor de energia, porque no final de semana fica parado, e no final de semana tem sol. Continua gerando gerando e entregando energia na rede. Então, tem uma grande possibilidade das escolas, tanto privadas quanto públicas, se tornarem geradoras de energia solar. Nós fizemos recentemente um estudo onde nós pegamos, por exemplo, grandes lajes corporativas, esses prédios, vão conseguir com energia solar atender 10%, 15% no máximo. Já escolas ou comércio, por exemplo, galpões, supermercados, conseguem ser quase que autossustentáveis em energia. Mas e o valor desse investimento? Quanto que fica hoje? Principalmente, daí levando em consideração que são equipamentos importados. A gente até conversava um pouquinho antes do início do programa, você falou dos equipamentos chineses. Isso tem barateado, é isso? Sim, nós temos equipamentos nacionais, temos equipamentos importados, temos equipamentos importados com empresas. Por exemplo, tem uma grande empresa chinesa que se estabeleceu no interior de São Paulo, aqui. Via de regra, num comércio, nós estamos falando hoje de 6 a 7 anos, talvez um pouco mais, para se pagar um investimento. Numa casa, isso
Hoje está por volta de 4 a 5 anos. Ou seja, depois de 5 anos, você já tem aquele equipamento pago. E normalmente esses equipamentos duram entre 20 a 25 anos. Então você vai ter um período aí de 15 a 20 anos, onde você vai só aproveitar as economias que o equipamento já foi pago. Bom, para quem está assistindo, vamos deixar um pouquinho mais clara essa questão da geração de energia, captação. Eu capto, jogo para a rede. Como que funciona direitinho para que as pessoas entendam melhor e até entendam esse investimento? Qual é? Como é que funciona hoje? As grandes usinas, né? As grandes usinas que a gente tem, parques eólicos, pequenas centrais hidrelétricas, grandes hidrelétricas, como Itaipu. Nós temos também geração via bagaço de cana, que é muito grande no Brasil. Para você ter uma ideia, aproximadamente 8% da nossa matriz elétrica é abastecida por geração de biomassa, grande parte, boa parte no estado de São Paulo. Como é que funciona? Todas essas fontes, elas injetam energia no grid nacional. Na ponta, nós estamos consumindo energia, aqui nós estamos puxando energia. Dá para rastrear o elétron? Impossível, a gente não sabe. Como o sistema brasileiro é totalmente interligado, nós podemos estar usando agora um pouco de energia das eólicas do Nordeste e talvez um pouco de energia nuclear que vem lá de Angra dos Reis. É impossível rastrear o elétron. Então, como que nós podemos, do ponto de vista do consumidor, dizer que nós usamos energia renovável? Ou nós fazemos como o caso da Raise Office, que é gerar a própria energia, mas isso não é para todo mundo. Ou nós podemos nos alocar parte dessa energia renovável pelo modo de certificados de energia renovável. Algo parecido aos chamados créditos de carbono. Então, a gente carimba a energia limpa que é gerada, se faz quase que um livro contábil, onde se dá baixa de um lado e os consumidores consomem esse certificado do outro lado. Agora, voltando ao assunto da energia solar, isso é um negócio interessante. Às vezes, não vale a pena você fazer na tua casa. E nem precisa. Já tem uma resolução da ANEEL que institui os chamados condomínios solares. Então, por exemplo, numa determinada região, eu tenho um prédio comercial, ele tem uma área de telhado muito pequenininha, não vale a pena. Eu posso fazer um parque solar numa área ociosa da cidade e colocar o meu CNPJ nesse parque. E aí toda a energia que for gerada naquele parque, que é longe do meu prédio, mas na mesma concessionária, na mesma distribuidora, eu posso me creditar. E trabalhando em larga escala, uma coisa é você fazer um parque solar no chão ou no teto de um grande galpão. Outra coisa é você fazer vários parques em vários pequenos telhados. Então, o custo é muito alto. Então, você consegue viabilizar uma energia mais barata fazendo grandes parques. A limitação para isso é uma potência de 5 mega, que é um parque grande. Para você ter uma ideia, são 5 campos de futebol, mais ou menos, de placas solares. Você pode usar isso. Deputado, o senhor levanta a bandeira da sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Tem vários projetos de lei aqui na casa de sua autoria para tratar do assunto. O Fernando falou da certificação, né? Colocar um selo, então, nas empresas e nas emissões, né, de energia. O senhor tem um projeto desse, né, que é o 1106 de 2015, que institui o selo Empresa Sustentável no Estado. Como funciona? Qual a ideia? Primeiro quero saudar aqui o Tiago, o José e o Fernando, estão bem informados e contribuindo para que os nossos telespectadores possam entender a importância da sustentabilidade. O nosso projeto trata exatamente, o 1106, ele faz com que as empresas, e já tem aqui uma candidata fortíssima, né, seja reconhecida pelo governo e receba este selo de empresa sustentável. O projeto visa prestigiar as empresas que contribuem para a preservação do meio ambiente a partir das práticas de sustentabilidade, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.
o desenvolvimento de práticas de sustentabilidade ambiental que resultem na adoção de ferramentas eficazes na economia de água e de energia, assim como na redução da emissão de poluentes. Nós sabemos hoje que o mundo precisa e deve se voltar a esse sentimento de responsabilidade, de sustentabilidade. Por quê? Porque o homem ele é o maior fabricante de lixo que nós temos hoje no planeta, é o homem que faz, não é? Nós temos aí hoje uma situação de que a água ela não se produz, ela existe já no planeta e é o que temos. Ou nós estaremos destruindo, poluindo, contaminando, ou cuidando para que esta água existente e a parte que é permissível ao homem de usá-la, que é a água potável, ela se mantenha numa condição de uso e, claro, que dê para atender os habitantes da Terra. Sabemos hoje que muitos países a falta de água é real e a quantidade de pessoas que morrem por falta desse líquido tão precioso. E quando nós encontramos hoje a possibilidade que as empresas elas possam dar a sua contribuição, e nós já ouvimos aqui falar de custos, mas o custo-benefício, como foi já provado, ao longo de um determinado tempo para as empresas, para o governo, falou-se das escolas, eu coloquei no nosso projeto que os futuros prédios construídos pelo governo, administrados, gerenciados pelo governo, também as grandes áreas possam já ter esse sentimento de implantação, seja das placas para a questão da captação solar, seja da utilização mais consciente da água, o reuso, enfim, o aproveitamento, justamente pensando no quê? Hoje nós estamos aqui presente, estamos vendo já algumas dificuldades, o estado de São Paulo e principalmente a capital viveu aquela situação dramática da crise hídrica, então nós percebemos que não é uma situação confortável, dizer assim, nós temos água e está tudo bem. Não. E é exatamente dentro desta visão e desse sentimento que nós colocamos esse projeto de lei para que comece um processo de entendimento, tem um processo educacional, onde os empregados já começam a ter a consciência. A empresa ela não está trabalhando só dentro do seu espaço físico, mas está, através desse ensinamento, transmitindo para outros que visitam a empresa. Fornecedores começam a observar aquilo e, quem sabe, já leve para a empresa dele também esse sistema educacional de como cuidar do meio ambiente, como aproveitar melhor as coisas. Então, o projeto traz esse sentimento, justamente porque nós precisamos tê-lo. As crianças que estão aí hoje, os futuros cidadãos adultos do planeta, poderão não ter a mesma facilidade de encontrar o líquido precioso como estamos tendo. E a gente sabe que a demanda do país hoje na energia, ela é grande. E se nós imaginarmos um Brasil que há de crescer na sua economia, expandir os seus investimentos, ele vai necessitar de energia. Tudo está ligado à energia. E quando nós sabemos que há possibilidade das construções dos parques, como foi aqui muito bem colocado, lá em Lençóis Paulista nós temos já uma empresa que está trabalhando muito forte nesta área, e foi a primeira empresa a produzir ali uma quantidade de energia para alcançar ali o seu entorno. Parece-me que 250 residências serão beneficiadas com esta produção. Enfim, nós entendemos que é uma grande preocupação que nós devemos ter, porque o futuro chega rápido e se nós não pensarmos agora, depois poderá ser tarde demais. Então, os projetos aqui apresentados, eles tiveram esse cunho, a importância de nós pensarmos nesta sustentabilidade como um todo. Até tem um outro projeto do senhor, o 662 de 2015, que ele dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistemas de captação de energia solar, né, e reaproveitamento da água de chuva na construção de novos prédios, centros comerciais e condomínios residenciais no âmbito do Estado. Como funcionaria esse projeto? Exatamente dentro do que nós aqui compartilhamos, ou seja, os futuros prédios a serem projetados,
ele já deve vir com esta visão de que a energia, se possível, se eles tiverem um espaço, seja aproveitada a captação da energia solar e principalmente o reuso da água e a utilização da água da chuva, em que haja já essa intenção que os prédios já estejam projetados para isso. Porque nós temos hoje uma série de situações que, lamentavelmente, ao longo dos anos, não foi percebido e nem sentido a necessidade desta preocupação. Hoje nós vemos a questão de enchentes e outras coisas que acontecem porque não se pensou em que deveria ter a melhor infiltração da água ao solo. Então, muitas áreas são hoje impermeabilizadas, ou seja, a água corre livre, perde-se tudo isso. Então, dentro de um projeto de construção, é que esse projeto de lei foi colocado, para que haja, nesses prédios a serem construídos, esta preocupação e já esse sentimento de sustentabilidade, ou seja, fácil o projeto, então nós queremos saber como é que vai aproveitar a energia solar, se lá vai ser possível, ou se a água a ser ali poderá ser também reaproveitada, a água de chuva e a própria água que eles recebem e pode ser tratada, pode ser feito o reuso. Então eu concordo muito naquilo que hoje nós podemos ter de uma visão futura mais breve, de que tudo pode ser reaproveitado para evitar os gastos que hoje acontecem e que são danosos ao meio ambiente e à população. Tiago, quer acrescentar alguma coisa? Perfeito, eu vou ao encontro do que o deputado fala aqui e só adicionando, né, no caso dos grandes consumidores de água, aí nós estamos falando dos edifícios comerciais, dos shopping centers, das universidades, das indústrias. Ainda há um outro potencial muito interessante de gestão da água mais eficaz, que é o reuso do próprio efluente gerado no empreendimento. Isso não é viável em termos de uma residência, mas é viável em termos desses grandes consumidores. Então, pegando um exemplo de um tipo de empreendimento muito comum aqui, especialmente na nossa capital paulista, que é o shopping center, né? 50% do consumo de água de um shopping center pode prover de fontes não potáveis. Então, por exemplo, o próprio esgoto que foi tratado no empreendimento e retorna para a descarga de vasos sanitários, irrigação paisagística, lavagem de piso, torres de resfriamento de ar-condicionado, que consomem bastante nesses empreendimentos. E isso contribui sobremaneira para reduzir o consumo de água global do empreendimento, né? E também da geração de esgoto para o meio ambiente, que hoje, infelizmente, nós tratamos, a grosso modo, apenas 50% a 60% do esgoto gerado na Grande São Paulo. Os outros 40%, 50% estão indo direto para os nossos rios. Então, não é à toa que nós tivemos aqui, durante o auge da crise hídrica, os especialistas do mundo inteiro dizendo, olha, eu não entendo de onde vem essa crise hídrica que vocês têm, porque quando eu cheguei em São Paulo sobrevoando, eu vi 2 rios caudalosos correndo na cidade, que é o Pinheiros e o Tietê, mas então a água está aqui. Né? Então, porque o conceito de escassez de água, ele está relacionado não só com a falta da água em si, mas principalmente com a qualidade da água. Ou seja, a água poluída, ela não tem mais como ser viabilizado o uso. Então, é muito importante essas ações que ampliam a captação de água de chuva, sem dúvida, é algo que deve ser pensado. Porém, a captação de água de chuva também tem suas limitações, porque você chove durante algum período do ano só. Então, para você poder aproveitar todo esse potencial, você precisa ter grandes reservatórios, grandes caixas d'água nos empreendimentos para acumular essa água. Né? E além do que, essa primeira água da chuva que vem, que lava os telhados, que lava o piso, ela acaba ficando poluída também, precisando de um tratamento. Já o reuso do esgoto gerado no próprio empreendimento, ele é uma fonte constante, porque ele tão somente depende do movimento do empreendimento, do consumo de água. Consumiu água, gerou esgoto. E aí pode tratar esse esgoto e reutilizar. Então, isso é algo que com certeza deve ser incentivado no âmbito desses projetos de lei com uso sustentável dos recursos. Né? Porque são ações que partem da própria população ou dos empreendimentos. Mas se fosse lei, seria mais efetivo. Torna-se um pouco melhor a aplicação, porque muitas coisas hoje a gente entende que parece que tem que ser exigido para ser cumprido, né? Então, as pessoas muitas vezes elas precisam de uma ação impositiva para poder ela entender a necessidade de fazer aquilo que se fizesse naturalmente,
seria muito melhor, seria dentro de uma consciência, Sim. o que lamentavelmente ainda está pequeno na mente humana. Bom, a conversa tá ótima, mas a gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com o programa Em Discussão. O assunto de hoje, sustentabilidade e meio ambiente. Bom, eu queria falar agora um pouquinho sobre a certificação ISO 14001. Ela especifica os requisitos de um sistema de gestão ambiental e permite a uma organização desenvolver uma estrutura para a proteção do meio ambiente. Eu queria que, Fernando, você explicasse um pouquinho melhor o que significa e quais os benefícios, tanto para quem tem, né, esse ISO 14001 e os impactos ambientais. Quais são? Na verdade, essa norma surgiu meados dos anos 90. Muitas empresas já tinham a chamada certificação de qualidade, que era a ISO 9001, e já trabalhavam voltadas para a qualidade do produto, mas queriam ter um padrão, quer dizer, um manual de instruções. Como que eu cuido bem do meio ambiente relacionado à minha empresa? E a Organização Internacional de Padronização, a ISO, criou esse documento e isso se tornou uma certificação voluntária. Não é uma certificação obrigatória para as empresas, tem quem quer. E essa certificação acaba sendo quase que um selo verde reconhecido internacionalmente para as empresas que têm boas práticas em relação ao cuidado do meio ambiente. E aí nós estamos falando de cuidado do meio ambiente, uso de energia, uso da água, minimização de impactos, de acidentes, de lixo, todas essas questões. José Martinho, lá na Reis Office, vocês estão buscando, então, também essa certificação, não só ela, né? Nós, a Reis Office, a gente sempre está procurando aí, desde a construção do prédio, a trabalhar bem o meio ambiente, e a 14.000, exatamente, ela vai fortalecer uma documentação daquilo que já é uma prática. Então, nós já praticamos a sustentabilidade, já praticamos o cuidado melhor do meio ambiente, de não descartar lixo que não é lixo, ou seja, de trabalhar todo o produto para gerar o menos possível de impacto no meio ambiente. Todos os consumos dentro da empresa, a política é tratada de uma forma que o meio ambiente seja o menos prejudicado. Porque a preocupação nossa é de você ter uma empresa que ela tem os seus processos corretos. Tem a ISO 9001, que é procedimentos. E agora, a 14001, ela vai coroar a prática que a empresa já faz. Porque nós temos alguns fornecedores nossos, que são japoneses, e eles têm um cuidado enorme com o meio ambiente. Posso citar o nome deles, a Kyocera, a Ken, a Brother, são companhias que elas têm uma preocupação lá no Japão. Olha, esse produto ele tem que consumir menos energia. A embalagem, nós vamos fazer a embalagem com papel reciclado. Existe uma preocupação desde o chão de fábrica para o produto chegar em nossas mãos. Aí quando o produto chega aqui, chega aos equipamentos, o toner vai para o cliente, esse toner tem que voltar para ser descartado no local correto. Então, ou seja, nós já praticamos tudo isso. Nós queremos, com a 14.000, ter um documento oficial reconhecido mundialmente. Além da 14.000, teve uma outra certificação que o senhor mencionou também? Não, nós estamos trabalhando junto também. Hoje está na moda, em função da Lava Jato, né, as regras de compliance, que nós também, do nosso ramo, do nosso negócio, empresa do nosso porte, pouquíssimas empresas buscam isso. Mas, porque são práticas nossas. Se eu faço o negócio direito, se eu faço corretamente, por que eu não vou me buscar uma certificação? Por que eu não vou botar umas regras escritas? Por que eu não vou divulgar isso? Que nós entendemos que o mercado começa a exigir das empresas que elas tenham alguns padrões de trabalho, como ética, que seria uma obrigação, mas de todo mundo, mas não é assim que acontece. E você começa a trabalhar para que as empresas, as grandes corporações, vai começar a exigir dos seus fornecedores que eles tenham regras sustentáveis,
é com o meio ambiente, é com o comprometimento com a honestidade, com a qualidade, com a ética. Ou seja, todas essas certificações, todos esses modos de você operacionalizar a tua companhia e criar dentro dela regras e que as pessoas que trabalham lá dentro entendam que precisam ser assim. Nós precisamos trabalhar, cuidar do meio ambiente, nós precisamos trabalhar nas regras certinhas, que não posso fazer nada aqui prejudicando ou o meio ambiente ou a outra. Então, você trabalhar tudo isso é uma política nossa e a gente simplesmente está buscando ter uma documentação, oficializar isso, porque nós entendemos que será exigência de grandes corporações. Não tenho dúvida que daqui a alguns anos, até para participar de alguns processos licitatórios, o governo vai começar a exigir, olha, você tem ISO 14000? Você pratica isso? E até se pergunta, por exemplo, essa questão, por que colocar no papel, né, a questão de ética corporativa? As pessoas têm dúvida. Por exemplo, eu sou um comprador da empresa. Eu recebo de presente do meu fornecedor uma caneta. Eu posso aceitar essa caneta? Você fala, não, uma caneta, pode, uma caneta. Tá, eu recebi uma caneta de ouro. Posso receber uma caneta de ouro? E aí, tendo um sistema desse tipo, não fica na cabeça da pessoa, tem a regra da empresa. A empresa vai dizer se pode, não pode, se pode, quais são os limites. E quem transgride isso fica muito claro. Não é a opinião do dono da empresa ou do chefe que achou que aquela situação era um problema. Mesma coisa na parte ambiental. Na parte ambiental são colocadas todas as regras. Então isso fica claro, transparente para a empresa como um todo. Aqui na Assembleia nós estamos passando por um processo também desse, nós temos um programa chamado Alesp Sustentável, e que completou um ano e as transformações já começaram. Então, por exemplo, para a questão da água, a troca dos equipamentos de descarga, de torneira, já começaram, separação de lixo. Até eu conversei essa semana com o responsável, ele falou, olha, a gente precisa pegar no pé dos funcionários que não pode misturar sujeira, por exemplo, no material de papel. Você joga o copinho de café, onde está separado o papel, você já atrapalhou o processo. Sabe aquela etiqueta que tem na geladeira, quando você vai comprar a geladeira e diz lá a marca do Procel, né? Já existe uma marca desse tipo para edificações. Uma certificação da edificação que é eficiente no uso de energia, no uso dos recursos naturais. Chama-se Procel Edifica. É regulada pelo Inmetro e pela Agência Nacional de Energia Elétrica. E quando você cria esses certificados da ISO 14000, do meio ambiente ou das regras de compliance, o grande ganho que você tem é o trabalho da divulgação, fazer o envolvimento de todos para entender que o processo é assim. Disse bem o Fernando, nós temos que ter as regras escritas, não tem dúvida. Não é a vontade de um ou de outro. A empresa tem as regras, elas estão definidas, são auditadas, para que tenha um canal de denúncia, para que se alguém está fazendo coisas erradas, seja denunciado, seja corrigido. Porque nós temos que entender, as melhorias, elas precisam ser praticadas, divulgadas, para que a nossa sociedade evolua. Você até comentou, José, da questão, você falou do toner da máquina, então, Sim. por exemplo, da copiadora, né, ou da impressora, impressoras multifuncionais, sim. que você tem a utilização e devolve aquele material para a indústria, para o produtor. Sim. O deputado tem um projeto, o 609 de 2016, que cria o Fundo Estadual de Recuperação de Nascentes e Rios. Funciona até que um pouquinho semelhante na questão da responsabilidade de quem usa, né, a água. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Esse projeto, ele estabelece o seguinte critério: assegurar a aplicação permanente de recursos financeiros em ações voltadas ao reflorestamento, com a finalidade de promover estudo, pesquisa, capacitação e ações para conservação e a recuperação de áreas ciliares e ainda da cobertura vegetal que protege as nascentes da água em nosso estado. O que nós percebemos, e não só a Sabesp, mas temos outras empresas que são municipais, eles têm ali a fonte
acolhedora do produto que eles vendem, que é a água. E precisa ser investido um pouco mais na proteção dessas nascentes, dessas fontes de produção, porque muitas vezes eles estão só retirando. E qual a devolução? Qual o critério que está sendo usado para devolver a esta natureza que está produzindo recursos para estas empresas, como o cuidado, a proteção, a educação, porque muitas vezes nós vemos que próximo delas já está sendo implantada residências. Falamos aqui sobre a questão do esgoto in natura, que daqui a pouco está sendo lançado exatamente naquele lugar que tem ali justamente a importância de ser uma produção da água para o município, para o Estado. Então, este fundo estadual, ele vai produzir o recurso para que haja o financiamento de várias ações, seja o reflorestamento, seja o cuidado, a proteção, educação ambiental, pesquisas, estudos, para justamente atender essa grande e importante necessidade, que é principalmente proteger esse local. Tiago, que é mestre em saneamento, né? Isso é essencial. Sem dúvida, é essencial a preservação da vegetação, não só no entorno das nascentes, mas também nas margens dos rios, que é a chamada mata ciliar, e também nas regiões de topo de morro, para evitar a erosão, tem um papel fundamental na produção de água. A vegetação é um grande regulador da produção de água de superfície, de nascentes. Então, esse tipo de projeto, de iniciativa, é realmente louvável que seja feito. E, aliás, tem até uma coisa interessante nesse assunto, que é o seguinte: durante a crise hídrica, nós, por uma ação não planejada, mas que depois, né, a gente olhando para isso, a gente enxerga, não foi à toa que o reservatório menos impactado da Grande São Paulo foi o reservatório do Guarapiranga. O reservatório do Guarapiranga, mesmo no auge da crise hídrica, ele ainda tinha mais de 50% de reservação. Ele não chegou nem perto daquele chamado volume morto, tá certo? E por que isso, né? Nós temos duas questões aí associadas. Uma questão de microclima regional. O reservatório está próximo da região do topo da Serra do Mar, então tem ali uma questão de chuva diferenciada na região. Mas, fundamentalmente, tem a questão do esgoto, o deputado comentou aqui. O esgoto hoje produzido, como o reservatório está dentro de uma área urbanizada, densamente urbanizada, tem mais ou menos 1 milhão de habitantes que descarregam o seu esgoto diretamente na represa. E não é à toa que essa represa tem um boom de algas durante que a água fica toda verde e tudo mais, e problemas de gosto e odor que isso gera na água tratada, porque os processos de tratamento não são capazes de remover isso. Ou seja, nós estamos falando de um reuso de água que já acontece de forma inconsciente, não planejada, né? E de um esgoto bruto sem nenhum tratamento. Então, outra alternativa muito interessante para os recursos hídricos é, nesses mananciais reservatórios, a gente pensar no reuso de água em mais larga escala. Ou seja, pegar o esgoto que a gente trata, ao invés de descarregar para ele correr rio abaixo, a gente reinjetar esse esgoto tratado, devidamente tratado, nos mananciais. A gente com certeza não teria tido níveis tão baixos do Alto Tietê, do próprio Cantareira, se fizéssemos isso, né? Então isso chegou a ter projeto disso pronto, mas que depois, como tivemos aí uma ajuda de São Pedro, aí, que aumentou um pouquinho a chuva, isso acabou saindo do cenário. Mas é super relevante. Eu acho que nesse sentido, quem sabe um projeto de lei futuro possa enfatizar um pouco mais a questão do reuso também. Nessa questão de nascentes, o que alguns países estão fazendo é o seguinte: é um conceito chamado de pagamento por serviços ambientais. Explico. Eu sou dono da terra, eu quero plantar milho naquela terra. Eu faço dinheiro plantando milho. E tem uma nascente. Mas a nascente eu não uso. Quem usa é meu vizinho, a cidade lá embaixo. Então, numa iniciativa de curto prazo, o que eu faço? Eu vou derrubar a mata, vou plantar na beira da nascente e vou matar essa nascente. O que alguns países estão fazendo? Falam, não, imagina se você não tem uma nascente aí, você tem uma fábrica de água. Quanto custa a fabricação de 1 litro de água? Então, eu vou te pagar
a cidade te paga para você preservar aquela nascente, um preço, um aluguel mensal, que é o custo de você manter essa fábrica de água. Seria, vamos dizer, o paralelo a... Tem as abelhas que fazem a polinização. Certo. Ok. Vamos dizer o seguinte, acabou a abelha. Eu tenho que polinizar. Quanto que eu vou gastar? Isso é o preço que eu deveria pagar para preservar as abelhas, que é o custo por serviços ambientais, pagamento por serviços ambientais. Isso acontece já em outros países. Já, por exemplo, na Costa Rica, seria... tudo na Costa Rica é mais fácil porque é um país pequeno. Mas seria maravilhoso aqui para o nosso país, haja visto que é exatamente isso que tem acontecido, né? As pessoas elas estão usufruindo, mas não reinveste para o cuidado desta produção. E eu gostei da fábrica de águas porque é o que tem acontecido. Agora, recentemente, aqui em São Paulo, acho que ali na região do Ipiranga, eles começaram a descobrir nascentes de novo e criar essa ideia de replantar e, para surpresa deles, voltou a produzir água, voltou a água a brotar. Isso pode acontecer. Se o homem tiver essa consciência de cuidar, ele pode preservar e onde estava ali e parou, se fizer o cuidado de novo, a natureza dá a sua contribuição. A nascente é uma bênção. A gente deveria se ajoelhar e rezar para a nascente, porque é o que nós precisamos. E cuidar ao máximo para que ela não seja contaminada ou suma, né? Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também do projeto de lei 73, que vai nessa linha que o senhor falou. Obriga as empresas de geração de energia hidrelétrica no âmbito do Estado a investir um percentual mínimo em proteção ambiental. Então, é um pouco do que o senhor falou, né? As hidrelétricas existentes, a grande maioria, principalmente onde ela está localizada, ela não oferece àquela região ajuda. Então, ela tem ali todo um processo de degradação ambiental, de mudança totalmente da estrutura ambiental, porque uma represa, quando é feita, existe uma série de situações, né? Atende a fauna, a flora, muda tudo, todo o contexto. Inclusive, nós estamos agora num debate de proteção ao Panema, porque lá na região de Piraju tem 3 hidrelétricas e querem construir mais uma, principalmente nas corredeiras, as últimas corredeiras que sobraram do rio Panema. Então, nosso pensamento é que se estas hidrelétricas puderem investir no local, com percentual mínimo que seja, mas o mínimo já vai ajudar na educação ambiental, na formação de pessoas a fazer o cuidado ali da região, enfim, é uma possibilidade que a gente está dando, se o projeto se transformar em lei, de que cada hidrelétrica dê a sua cota de colaboração, de contribuição no local onde eles estão operando, e aquela região poderá ser um pouquinho melhor servida, uma vez que já está servindo a eles. Deputado, bom, o senhor tão engajado nessa área de sustentabilidade, meio ambiente, a conversa ajudou? Ajudou muito. Estamos diante de 3 autoridades do assunto que nos ajudam, nos fortalece a continuar. Eu faço parte da comissão aqui da Casa do Meio Ambiente, juntamente com outros pares que têm se preocupado, a questão do lixo, a questão da poluição das águas, a questão das terras, aonde muitas vezes empresas também estão intoxicando as terras com agentes poluentes, às vezes até altíssimo grau de poluição e de contaminação. Enfim, estamos trabalhando nisso. É um projeto que eu abracei por saber que o que fizermos agora, nós poderemos dar a nossa cota de contribuição, como os senhores estão dando, a essa juventude, a essas crianças de hoje que ocuparão aí o nosso país, o nosso estado, e nós, no mínimo, estaremos dando a chance deles terem a vida que estamos tendo hoje. Ok, muito obrigada, então, pelas informações. Nosso programa chegou ao final. Eu quero agradecer, então, toda a participação, todo o conhecimento dividido. E a Assembleia está de portas abertas para receber a todos, né, e para acompanhar também o trabalho dos parlamentares, que é muito importante, a contribuição também para o trabalho deles. E olha, eu quero agradecer imensamente e convidá-los a uma outra oportunidade de voltarmos, porque o assunto é tão amplo e tão importante. Muito obrigado. Ainda ficou coisa para a gente conversar, né? Será um prazer. Tá ótimo. Bom, então o nosso programa fica por aqui.
Até o próximo. Tchau, tchau.